acho que é importante também? Aí eu vou dar um recado para você, que é homem, que está nos assistindo aqui. Por quê? Porque tem uma pesquisa muito interessante falando sobre o perfil de investimento das pessoas. E aí um pesquisador, ele falou, cara, deixa eu ver qual que é o perfil de investimento das pessoas aqui e como é que elas declaram esse perfil de investimentos. E aí essa pesquisa, ela constatou que quando a pessoa que estava atendendo ela, do outro lado, um homem do outro lado era uma mulher, o perfil de risco dos caras era agressivo. Então o cara vai, a mulher me entrevistando, você aceita correr mais risco? Lógico, aceito correr mais risco. Então cuidado, tá? Que se você for fazer esse teste de perfil de investimentos aí com a mulher, homem, cara, você não vai ganhar nada, tá? Falando que você, respira, corre um risco. Né? Respira pra Exatamente, cuidado aí, porque depois vai cuspir ali o resultado que você tem um perfil de investimento mais arriscado do que você tem efetivamente, você vai acabar se dando muito mal. Agora, pessoal, falando um pouquinho mais do momento que a gente está vivendo especificamente. A gente percebe aí que tem vários fatores que talvez as pessoas não estão conseguindo entender muito bem o que está acontecendo, né? Eu ouvi aí falando que a Selic era para cair, a bolsa ia subir, os fundos imobiliários iam subir e tudo mais. Só que aí tem esse lance de Estados Unidos e ouve falar assim por cima, né? Eu queria que vocês contassem aqui a visão de vocês, como é que vocês estão vendo o momento atual do que a gente está vivendo, se, dado todo esse contexto, a Selic começou a cair, mas ainda está em um patamar relativamente alto, atividade econômica no Brasil, juro lá fora, se vocês enxergam esse como um bom momento para aquisição de ativos de risco. Por exemplo, uma pessoa ela tem um perfil que suporta ações, fundos imobiliários, você acha que a gente está vivendo um bom momento de oportunidades surgindo no mercado brasileiro, ou que já estão aí no mercado brasileiro? Eu acho que sim. A gente tem algumas coisas que a gente tem que avaliar. Primeiro que não é só o cenário micro, né? O pessoal olha só o Brasil. A gente tem que avaliar o que está acontecendo lá fora. Então a gente viu Estados Unidos passando, não só Estados Unidos, mas principalmente falando aqui Estados Unidos, passando uma inflação gigante, né? Tendo que a taxa de juros altíssima e não podendo mostrar também recuo, né? Porque ainda a gente está vendo isso, da inflação, tudo acontecendo. E Brasil, a gente teve uma queda, a gente até se antecipou muito bem na pandemia, né? O Campos Neto, porque assim, a gente foi aumentando, a gente caiu em 2, que é algo irreal na pandemia. Depois a gente conseguiu subir mais rápido que os outros países. Então a gente vê aqui no Brasil, ainda um cenário muito esquisito, né? A gente não sabe o que vai acontecer, a gente não tá tendo grandes reformas, a gente não tá vendo um cenário onde fica claras coisas que estão acontecendo. A gente vê a inflação nos Estados Unidos, essa questão da taxa de juros, Fed sinalizando que não tem como cair agora, né? Os Estados Unidos mandando no mundo todo. Mas cara, por que eu tenho que saber a economia dos Estados Unidos? Veja, os Estados Unidos consomem produtos nossos e também exportam. Então, quer dizer, se a gente tem que ver a questão, como é que tá a economia lá? Tá indo bem? Tá aquecida? Tá aquecendo? A taxa de juros... Então, tudo influencia, porque o Brasil também importa, exporta, enfim. E acho que as pessoas não entendem isso, porque às vezes elas falam assim, mas tá acontecendo lá nos Estados Unidos, aqui não, né? Sim. E aí a gente teve essa queda da Selic, que ainda tá em patamares altos, mas a gente também agora, com essa questão de tudo que tá acontecendo em taxa de juros dos Estados Unidos, como é que fica a nossa questão da taxa também, né? Então, o pessoal se baseia muito, vai cair vai desabar, eu vejo uns vídeos assim, vai desabar a taxa, acabou a taxa de Selic, vai cair no chão. Não vai, né? A gente vai ter um corte ali devagar. Eu acho que é oportunidade. Eu acho que a bolsa tá barata, eu acho que tem ativos bons. Até citando uma empresa, não é recomendação. Por exemplo, a Transmissão Paulista, tá com um PVP abaixo de 1 até. É uma empresa muito boa, na minha opinião. Eu acho que ela... recomendação, se vocês quiserem. Eu não posso. Eu não posso, mas assim, eu gosto da empresa, por exemplo. Então eu vejo oportunidades na bolsa, vejo ativos que estão baratos, estão descontados. E sim, para quem tem caixa, não vai mexer na reserva, né? Parece irreal, mas tem gente que mexe na reserva ali e sai gastando. E sai investindo errado. Tem oportunidades. Os fundos imobiliários subiram bastante. Tinha mais fundo, ainda tem laje que está bem descontado. A gente estava até falando no carro, muitas lajes. Mas assim, acho sim que é oportunidade. Acho que vai investir quando? Quando bater 120 mil, sei lá, né? Chutou, a gente não sabe. Não, oportunidade para mim agora. Então, eu estou comprando. Eu acho que você tocou num ponto muito importante, que assim, as pessoas, elas esperam que... eu tenho uma clareza muito grande do que vai acontecer, que o Brasil vai dar certo, que a inflação já esteja controlada aqui nos Estados Unidos, que o juros esteja baixo nos Estados Unidos, que o juros esteja baixo aqui, e aí eu vou passar a comprar. Gente, assim... Tá tanta coisa acontecendo, a gente viu agora, infelizmente, essa guerra que estourou aí, Israel, quer dizer, já tem a questão do petróleo, né, a inflação tende a subir, então não é uma coisa... O mercado não tem como prever. Tem gente que fala, o dólar vai pra quanto? Não sei. Nem o melhor economista do planeta vai saber falar. Se souber, me diz. A gente quer saber também. O dólar vai cair para menos 4.
para baixo de 4. A gente não tem como saber. Então, acho que a gente tem que fazer o quê? Exatamente o que o André fala, estratégia. É isso. Eu Né? acho que você tendo uma estratégia... o momento é bom para comprar agora, tua própria estratégia vai dizer. Se os teus percentuais de renda variável caíram frente ao que você tem de renda fixa, mostra que você tem que comprar. Independente de como está o cenário. Siga a sua estratégia, é isso que eu penso. Agora, falando no cenário Brasil, a Carol falou bem em relação aos Estados Unidos, que impacta o mundo como um todo. A expectativa do mercado, vocês sabem bem, era de nós cairmos de 2 dígitos aí para uma taxa Selic e vir para uma taxa de 9% aí em 2024. Mas já não temos mais essa certeza. Por quê? A gente tem os juros lá fora impactando o mundo. Lá fora a gente também não sabe. Mas a perspectiva é 2024 acalmar a situação nos Estados Unidos e começar a cair um pouquinho, recuar os juros por lá, mas também não é uma certeza. E aqui no Brasil, a gente, que tinha uma perspectiva de queda acentuada mais rápida do Banco Central frente à taxa Selic, a gente já não tem essa certeza porque a inflação está batendo na porta. A gente tem aí a Petrobras subsidiando combustível no Brasil, isso é a pura verdade, porque a Petrobras não está vendendo combustível, a gente não está pagando o que realmente o petróleo está cobrando mundo afora, lembrando que o petróleo é uma commodity internacional, que tem o preço internacional, enfim, a Petrobras, a meu ver, deveria seguir. Então, a gente tem os alimentos caindo, ao mesmo tempo a gente tem os combustíveis subindo. A inflação ainda segue pressionada. E eu acho que o Banco Central, que está, na minha opinião, está com uma visão bem certa, eles vão fazer esses movimentos, mas vão fazer com muita cautela, para não ter que baixar para depois subir de novo. Então, eu acredito que a taxa Selic vai cair, mas vai cair de uma forma mais lenta. Tanto é que de março até agosto, nós vimos a Bolsa de Valores sair de 95 mil pontos para quase 120 mil pontos. Os fundos imobiliários, principalmente de tijolo, subiram para caramba. Enquanto isso, os fundos imobiliários de papel atrelados à renda fixa deram uma recuada. Por quê? O mercado esperava que essa Selic ia cair mais firme. Né? A gente sabe que a Bolsa, o mercado, ele se antecipa aos movimentos. E foi isso que aconteceu. As ações subiram, os fundos imobiliários subiram. Mas nós chegamos num ponto agora que a Bolsa está lateralizando. A gente não consegue chegar nos 120 mil pontos. Ela não sai de 112, 116, 115. Por quê? Fora todo o cenário internacional que a Carol falou, eu vejo hoje no Brasil uma falta de clareza quanto aos projetos. Eu não acho que a equipe do Haddad está conseguindo entregar um projeto para a nossa economia consistente. A gente tem o arcabouço fiscal, que na minha opinião é um projeto falho. Ele veio a substituir o projeto do Michel Temer, que é o teto de gastos, que eu acho que foi um projeto muito interessante, onde os políticos não poderiam gastar mais do que arrecada. Só que agora o arcabouço fiscal veio com algumas mudanças. Ou seja, podemos gastar mais desde que a gente arrecade mais. O que está acontecendo? Vale imposto. A gente está vendo o governo tentar colocar imposto em tudo que é lugar. Já vimos aí a questão das compras internacionais com imposto, fala-se muito em dividendos no Brasil com a questão de imposto, o fim do JCP. Então, eu acho que falta clareza para o governo para que a gente possa conseguir fazer a Bolsa respirar, conseguir avançar. Porém, por outro lado, nós temos uma Bolsa de Valores barata. Nós estamos atuando hoje com um valuation muito atrativo. A gente negocia hoje, sei lá, a gente deve estar falando de um PL aí de 6, 7 pro Ibov, sendo que a nossa média é 15. Ou seja, nós estamos muito abaixo. Se realmente a gente voltar para a média de 15, a Bolsa tinha que passar de 200 mil pontos. Né? E nós estamos a 115. Então a gente tem grandes oportunidades de investir agora, sim, porque nós temos várias ações descontadas. Mas para que a Bolsa e as ações consigam fluir, a gente vai precisar ver taxa de juros realmente cair com força no Brasil, nos Estados Unidos. A gente precisa ver a economia fluir, porque a Bolsa vai subir quando a gente vê o quê? O lucro das empresas aumentar. A economia realmente responder. Bons projetos frente ao governo. E até o momento a gente não está vendo isso. Agora, qualquer movimento positivo que o governo consiga emplacar um projeto interessante, a Bolsa sobe, porque a gente está hoje num valuation muito atrativo. Mas aí a questão é, quando vai subir? Né? A pergunta que fica é essa. Mas nós temos vários ativos com descontos, nós temos várias oportunidades na mesa. Os Estados Unidos, que estava caro, assim, a Bolsa Americana estava cara, começou a recuar, oferecendo também aberturas interessantes. A renda fixa continua também interessante, está pagando super bem, estamos com juros altos. Então, eu acho que é isso. A gente está com uma bolsa barata, mas a gente depende de algo que floresça, algum projeto interessante aqui para que a bolsa realmente rompa aí.